Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema de hoje é Predestinados por Deus. Mas antes de começar, eu peço a você que dê um like e se inscreva neste canal. E faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Sabemos que para tudo existe um propósito. Tudo que acontece na face da terra é porque Deus permite que aconteça. O porquê do acontecimento só Deus sabe. O homem nunca entenderá. A questão do coronavírus é uma dessas situações que tem a mão de Deus e no qual Deus tem um propósito. E você precisa saber que tudo que Deus faz contribui para o bem daquele que ama a Deus. Por isso você não deve se deixar abater nem por pensamentos negativos e nem por pregações de pessoas do sistema religioso que prega o terror. Você precisa estar atento a isso para poder se imunizar contra as palavras que matam a alma, as palavras de terror. O sistema religioso fala que o coronavírus foi criado por Satanás, o diabo, um ser horrível, vermelho, que possui 2 chifres e solta fogo pela boca. Saiba que isso não passa de ficção criada pelo homem. Essa imagem maluca de diabo, ela foi criada por um pintor que fez um quadro, O Inferno de Dante, encomendado pelo Papa. Ele criou essa imagem horrível de diabo. E sendo que diabo não tem nada a ver com isso, não é nada disso. Você vai entender a seguir. Se o que eles dizem fosse verdade, por que eles não expulsam o coronavírus das pessoas? Já que eles dizem que o coronavírus foi colocado pelo diabo, sendo eles de Deus, por que eles não expulsam o coronavírus das pessoas? Então fica uma pergunta: que Deus é esse que eles pregam, que permite que feche igrejas e mate muita gente? Porque tem muita gente que frequenta as igrejas e estão morrendo, e segundo eles é por causa do coronavírus colocado pelo diabo. Sendo assim, o diabo que eles apresentam, que é o mesmo Satanás, seria mais poderoso do que Deus. Saiba então que a verdade não é como eles dizem. O diabo, ou seja, Satanás, que eles pregam, vermelho de chifre, que solta fogo pela boca, não existe. São só adjetivos. Diabo e Satanás é a nossa carne. A palavra diabo ou Satanás é a nossa vontade. Quando deixamos de obedecer o Espírito e passamos a obedecer a nossa carne e fazer coisas contra a vontade de Deus. Jesus, quando estava na mesa com os 12 apóstolos, disse que um deles era diabo. Ele se referia a Judas, porque Judas fazia a vontade da carne e não do Espírito. Judas era ganancioso e iria se corromper por 30 moedas, traindo Jesus. Mas o que você precisa saber é que Deus permitiu, pois para tudo ele tem um propósito. Veja o que diz Provérbios 16:4. O Senhor fez tudo para um fim, sim, até o ímpio para o dia mau. Então Judas foi predestinado a trair Jesus. Esse era o seu propósito, assim como Jesus tinha que sofrer a traição para morrer na cruz e salvar os judeus da condenação da lei. Veja o que diz Jó 42, versículo 2. Diz o seguinte: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos
pode ser impedido. Veja que nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo tem um propósito. Não adianta orar, ir para o monte, nada disso adianta se a pessoa estiver predestinada a morrer. Em João 6, versículo 7 diz: Respondeu-lhes Jesus: Não escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é o diabo. Então veja, Judas já estava predestinado a fazer o que ele fez. Saiba que até Jesus foi tentado pela sua carne quando ele estava no deserto. Ele não foi tentado por um ser de chifres, como o sistema religioso prega. Quando ele estava no monte, ele foi tentado pela sua carne, mas ele resistiu ao diabo e obedeceu ao Espírito. Saiba que a obediência à carne é que condena o homem, mas Cristo obedeceu ao Espírito e Judas obedeceu à carne, ou seja, o diabo, que são a mesma coisa. Carne é igual a diabo. Ela é que leva o homem à ruína, quando ele faz a vontade da carne, em vez de fazer a vontade do Espírito. Uma certa vez, quando Jesus estava sendo levado preso pelos soldados, Pedro tentou interferir. Ele queria usar a força, e Jesus o repreendeu, dizendo: Afasta de mim, Satanás. Isso aconteceu porque Pedro queria fazer a vontade da carne. Portanto, o que você precisa saber é que nada acontece por acaso. Tudo tem a mão de Deus. Deus permite que tudo aconteça, porque tudo tem um propósito para aquele que ama a Deus. Mas o ímpio, a pessoa má, não ficará impune. Veja o que diz Salmos 37, versículo 13. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia. O objetivo desse vídeo é mostrar para você que Deus está no controle de tudo. E que, se você tiver que morrer pelo coronavírus, nem médico e nem pastor irá te salvar. Mas se você foi predestinado a ter uma longa vida, mesmo que você pegue o Covid-19, você não morrerá, pois Deus está no controle da situação. Portanto, seja o que Deus escolheu para você, mantenha-se firme, pois Ele tem um propósito. Veja o que diz Salmos 139, versículo 16. Diz o seguinte: Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Veja que nossos dias aqui na terra estão no livro de Deus, e que mesmo antes de nascer, Ele sabe o tempo que iremos viver aqui. Portanto, Ele tem o controle de tudo. Tenha fé, não desanime. Se você crê que Deus é contigo, creia também que Ele tem vida em abundância para você. Este é o meu recado de hoje. Para tudo existe um propósito. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.